Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam a ciência da saúde. Lembrando que todas as quartas o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre saúde da população negra, tendo apoio da DIEPAFRO-UFO. Nesse mês, nós abordaremos, como no episódio passado, questões relacionadas à saúde da população LGBTQIAPN+, numa interface gênero, sexualidade e racialização. E hoje estamos com 2 convidados ilustríssimos para falarmos um pouco mais sobre saúde e experiências de vida, com convidados que vivenciam isso diariamente. E para começar, estamos com o professor Heitor Bernardes Pereira Delfino, do Departamento de Saúde Coletiva da UFO. Ele é doutor em Medicina Clínica Médica pela Universidade de São Paulo, a USP. Especialista em Equidade pelo Ministério da Saúde, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Membro do Corpo Clínico do Centro de Referência em Atenção Integral para a Saúde Transespecífica, CRECH, do Hospital de Clínicas da UFO, HCUFO, atualmente HU Brasil. E atualmente participa dos temas de saúde coletiva, desigualdade, saúde da população LGBTQIAPN+, e equidade. Seja muito bem-vindo, professor Heitor. Bom, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz e grato de estar aqui com vocês, especialmente nesse mês de orgulho, para a população LGBTQIAPN+. Eu só acrescentaria que, além da minha formação acadêmica, eu sou um homem cis, gay, faço parte da comunidade e tenho atuação lá no CRAS, que é o nosso ambulatório trans, e que completou um pouco mais de 2 anos que estou lá, desde o meu ingresso aqui na UFO, e que é um espaço de muito orgulho e alegria para mim. Obrigado. Perfeito. E temos também, para brilhantar nosso podcast, temos a convidada Arielle Pietra Pereira da Silva, que é estudante de Ciências Sociais, militante do coletivo Afronte, coordenadora do grupo de cotas trans na Universidade Federal de Uberlândia. Seja muito bem-vinda. Oi, gente. É um prazer estar aqui construindo esse podcast, que é tão importante, trazendo visibilidade para uma pauta pautas que são tão importantes, eu faço parte também, sou slammer, de poesia falada, de marginal. Então, é muito importante que a gente tenha esses espaços de discussão, principalmente da população trans, que é tão marginalizada. Sim. E ressaltar também a importância da gente construir a luta por cotas trans dentro da universidade. Muito bem, perfeito. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu vou direcionar a pergunta ao professor Heitor, para a gente saber, qual é a diferença entre algumas palavras que às vezes são tão confundidas pela população de uma forma geral, às vezes nas rádios, jornais, a gente escuta, essas palavras elas não estão colocadas no seu devido lugar. Qual a diferença entre gênero e sexualidade? São termos que muitos acham que é a mesma coisa, e também falar um pouco para nós sobre a sigla, LGBTQIAPN+, por favor. Bom, é uma excelente pergunta e que gera inúmeras dúvidas, principalmente para a população geral. Primeiro é que o gênero é uma construção social acerca do que, para nós aqui no Ocidente, no Brasil, o que é o homem, o que é a mulher, o que é o masculino, o feminino, e quais são os papéis sociais de cada um perante a sociedade. Então, isso é o gênero, uma construção social, histórica, política, cultural. Já a sexualidade, ela envolve identidades, e eu vou trazer de uma forma mais simples, que uma delas é a orientação afetivo-sexual, que é a forma em que nós podemos, eu vou falar podemos porque às vezes não nos atraímos, Podemos nos atrair afetivamente, sexualmente, romanticamente por alguém, por algumas pessoas, E aí tem algumas formas disso, Então eu posso me atrair por uma pessoa do meu mesmo gênero, Então eu sou um homem cis e atraio por homens, Por exemplo, podem ser cis ou trans. Então sou uma pessoa homossexual, um homem gay, mas eu posso atrair por gênero distinto, Então me atrair por mulheres, cis ou trans. Então seria um homem heterossexual. Posso me atrair por ambos os gêneros, ser uma pessoa bissexual. Posso atrair por vários tipos de gêneros, identidades, ser uma pessoa pansexual. E posso não me atrair por ninguém,
né? Então que a gente tem que despatologizar, achar que é um transtorno depressivo, né? O fato da gente não se atrair por ninguém e ser uma pessoa assexual. Então o gênero envolve esses papéis, a representatividade, né? A expressão, que é o homem e o que é a mulher para a nossa sociedade. E é importante reforçar que isso é um contexto brasileiro, ocidente, que tem importantes marcadores e influências da nossa colonização / exploração europeia, porque em outras civilizações, em outros países, e até mesmo contextos de tribos indígenas no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, não se tem esse binarismo de homem e mulher. Né? Em algumas civilizações, em algumas sociedades, isso se dá por conta da ancestralidade, onde o mais velho, a mais velha, é que está numa posição hierárquica, né, em relação aos outros. E o gênero aqui para nós, essa divisão binária, homem e mulher, é por conta de uma relação de hierarquias. O homem é acima da mulher, o masculino é acima do feminino. Perfeito. Com relação à sigla, a gente vê que com o longo do tempo, algumas letrinhas entraram, modificou, e com o tempo outras terminologias são acrescentadas, né? Poderia falar para a gente o que mudou aí nessas últimas terminologias que a gente tem, né? O QIPN+. Sim, então essas siglas, elas se iniciam lá atrás com o GLS, né? A gente já tá ali no LGBTQIAPN+, né? Antes era gays, lésbicas e simpatizantes, mas tem toda uma história, né, que traz a importância de colocar a posição feminina no início, por isso que o L vem, né, iniciando as lésbicas. Então a gente tem uma mudança e depois a gente tem um movimento muito forte de incluir o T, as pessoas transgênero, né, o trans de forma geral, que eu posso explicar depois melhor, porque são as pessoas que ao longo de toda a nossa história estiveram na linha de frente, na busca dos nossos direitos, porque hoje eu posso falar amplamente que todos os direitos que nós temos enquanto população LGBTQIAPN+, principalmente por conta do T, né? Então o T ele é fundamental, e à medida em que a gente foi reconhecendo, né, as pessoas têm identidades múltiplas, sim, né? sim. Então isso não é um campo fechado, né? Cada um se reconhece da forma que acha que tem que se reconhecer, sim. Porque aí eu retomo o gênero, né? É uma construção social, então a gente vai se reconhecer como a gente quer, né? A gente não tem que se adequar ao sistema, né? O sistema constrói uma norma, um padrão e tenta nos colocar nela, né? Mas cada ser é único. Então, com o tempo, a gente vai incluindo mais siglas, né? Então, a gente sai do LGBT e coloca o Q, que é o queer, né? Na tradução é o estranho, que é aquele que não se adequa ao gênero, né? Ou à sexualidade, que é padrão, que é uma norma, né? Então ele não quer se adequar a isso, e a gente vai incluindo outras minorias, né? Populações vulnerabilizadas que estão dentro desse grupo, como o intersexo, né, que tem várias questões de exclusão, e a gente vai abraçando essas pessoas, né? Tem as pessoas que são assexuais, como eu disse para vocês, que tudo bem ser, então a gente tem que dar visibilidade. Então quando eu coloco uma letra ali, eu estou reconhecendo, eu estou dando visibilidade. O P é a mesma coisa, pansexuais, né? Então não é somente gay, lésbica, bi ou A, né? Tem pessoas que são pan, e a gente tem que lembrar que tem pessoas que são não binárias, que elas não querem entrar, aceitar esse binarismo de homem e mulher, né? Que é uma construção. Esse modelo engessado, né? Que a gente tem, né? Sim, então não me adequo, né? Então o N entra também, né? E aí a gente tem um mais para mostrar que existem mais. E à medida que a gente for sentindo, enquanto comunidade, a necessidade de colocar mais uma letra, a gente vai colocar. E não vemos problema nenhum, porque o importante é reconhecer essas pessoas. Perfeito. Tivemos uma bela introdução sobre o assunto, então vou também agora direcionar a pergunta para a Arielle. Ligando toda essa questão, então a gente vê então que tem toda uma história, né? Agora a gente quer conhecer também um pouco da sua história. Como você, tanto uma cientista social também como uma pessoa que está nessa vivência, uma pessoa trans,
Como que foi seu processo de construção de identidade de gênero, né? Quais foram os desafios? Se você teve um tipo de apoio de serviço de saúde, né? Que também que é o nosso foco aqui principal, é entender como que o sistema de saúde está enxergando todas essas pessoas. Nossa, ótima pergunta, assim. Eu acho importante esse debate que a gente tá fazendo, né? Porque eu acho que é muito importante a gente trazer a discussão de gênero, sexualidade e raça através da interseccionalidade, né? Trazer essa discussão... porque a gente sabe, né, que os determinantes sociais, eles se interseccionam, né? Por exemplo, eu sou uma travesti preta, eu me identifico enquanto travesti, né? A gente pode fazer essa diferenciação. Tem um livro da Maria Clara Passos de Araújo, que chama Pedagogia da Travestilidade. Então, esse livro vai contar a história do movimento de pessoas trans e travestis, né, ao longo da história, perpassando pela época da ditadura militar, pelas operações Tarântula, né, o começo da construção do movimento de pessoas trans e travestis. Por que eu tô trazendo essa diferenciação, né? Porque o movimento de travesti... ele surge, né, desde a época do Entlides, né, que era uma organização destinada para pessoas trans, né, que já faz parte da saúde também, porque o movimento de pessoas trans, ele é associado ao movimento do HIV. Né? Então, a gente tem esse começo, né, dessa protoforma de movimento. E por que essa distinção, né, de movimento de pessoas trans com movimento de travesti? Porque o movimento trans, ele nasce na academia, na Europa, né? Então, a gente tem essa determinação, assim. E essa terminologia travesti, a gente tem somente na América Latina, né? Então, é uma identidade de gênero, né? Feminina, né? Latino-americana. Trazendo um pouco, né? Sobre um pouco da minha história, né? Eu sou do movimento social, a minha família é do movimento Sem Terra. Sou da ocupação do Maná, aqui em Uberlândia. E, assim, a minha transição foi extremamente complicada, né? A minha família é evangélica. E aí, passei por várias dificuldades, né? Em relação à prostituição e tal. E aí, os acessos que a gente tem dentro da saúde, a gente ainda conseguiu avançar de certa forma, né? Que hoje em dia nós temos o nome social, né? Para pessoas trans no sistema público de saúde, né? Que é um grande avanço. Um avanço importantíssimo, sim, né, Arielle? Demais. E aí, a gente tem o CRAST também, né? Que eu sou defensora do CRAST, assim... Que, assim... Qual que é a importância do CRAST, né? Pra minha vida e pra vida de pessoas trans não binárias, transmasculino, né? Porque não faz essa diferenciação dentro do CRAST, né? Conduz, né? Esse processo. Eu não gosto de chamar de tratamento, né? Uhum. Mas esse acesso, né? Essas pessoas, né? Trans... E eu vejo que é muito importante porque o CRAST aqui em Uberlândia, ele não atende somente Uberlândia, mas atende também cidades vizinhas. Sim. Eu conheço amigas e amigos e amigues que eles fazem tratamento no CRAST, mas que moram em Araxá, moram em Araguari, né? Então, é muito importante que a gente defenda o CRAST, né? Que a gente defenda essa política pública das pessoas trans, né? Porque é muito importante porque a gente acaba dando acesso à saúde. E a gente sabe que grande parte das pessoas trans, né, e travestis, elas estão na prostituição, né? E aí eu falo, né, enquanto individualmente, mas enquanto futura professora, cientista social, é que a única forma que a gente consegue ser inserida socialmente é através da educação. Sim. Né? E querendo ou não, a partir do momento que a gente está inserida dentro do CRAST, a gente começa a se colocar enquanto cidadã, né? Porque muitas das vezes a gente vai para as UPAs, né, para as UAIs, a gente acaba sentindo uma diferença, né, em relação às outras pessoas cisgêneras, né? E aí isso vai se interseccionar através do seu determinante social. Se você é uma travesti branca, vai ser de uma forma. Se você é uma travesti preta, vai ser de outra forma. Então, isso é muito, muito construído socialmente, como que o professor trouxe, né? E por que a gente precisa defender o CRAST? Né? Por que a gente não tem que acabar o CRAST e dispersar esse trabalho ao longo das UAIs e das UBSs? Porque lá é um centro específico para pessoas trans, né? E que é muito importante que a gente tenha mais espaço, né? Agora o CRAST, ele funciona somente na sexta-feira, né? O atendimento lá é na parte da manhã, né?
Então, é que a gente se pense na ampliação, né, desses espaços e, ao mesmo tempo, que a gente pense, né, num projeto municipal, num projeto estadual e até nacional de conscientização, né, desses profissionais e, ao mesmo tempo, um trabalho de base mesmo, sabe? Para conseguir compreender, como o professor trouxe, algumas siglas, né, sobre gênero, sobre performance, né, alguns conceitos de saúde também, sim. né? E, assim, é muito importante, né, porque quando a gente fala de trabalho de pessoas trans e travestis, o CRAST é referência aqui em Uberlândia, né? Porque lá tá a população trans e travestis, né? E aí eu vou ressaltar um projeto de extensão que tem o NUPET, que é um projeto de extensão voltado para pessoas trans e travestis que fazem tratamento odontológico. E é desenvolvido pelo pessoal da odontologia, né? Então, da universidade. Lá no Moarama. Na Moarama. Ai, que legal. Então, a saúde bucal também precisa ser acessada, sim. né? A gente precisa trazer essa discussão, porque, querendo ou não, é uma forma elitizada ainda, né? A saúde bucal, né? Se a gente for pensar. E é um determinante social também que, né, separa as pessoas. Então, assim, a nível, né, municipal, eu acho que a gente está bem alocado, assim. Eu acho que o trabalho que o CRAST, que o NUPET faz, é muito importante. Mas a gente precisa ampliar isso, né? E, assim, eu acho que, trazendo também um pouco das cotas trans, né? Eu acho que quando a gente dá início, né, a essa nova conquista, a gente vai ter novas pessoas trans e travestis dentro da área da saúde, né, que eu acho que é muito importante que a gente tenha esse processo de conscientização, desse projeto de trabalho de base, mas que a gente tenha pessoas trans também inseridas nesses espaços de saúde, né, porque eu acho que é extremamente importante. Sim, e eu vou aproveitar o seu gancho, Arielle, e já encaminhar para a próxima pergunta, que é nesse sentido mesmo, porque a gente fala tanto, né, dessa necessidade de representatividade nos espaços, com respeito, com integralidade, com tratamento, com equidade. E a pergunta que fica para ambos, né? Eu direciono primeiro ao professor. Qual a importância da representatividade LGBT e negra, especialmente dentro da universidade e dos serviços de saúde? Vocês acreditam que essa presença da população altera esse ambiente acadêmico na formação, em especial na profissão de medicina? Bom, primeiro que representatividade importa muito, né? Então, agora eu falo da minha posição enquanto um homem gay, né? Então, assim, lá no curso de medicina, eu trabalho numa disciplina de saúde coletiva 7, que o tema central é gênero e sexualidade. E desde o início, no primeiro dia, eu já falo, eu sou um homem branco, cisgênero, gay, né? Então, eu já me coloco nessa posição, no meu lugar de fala, né? Para trabalhar a população LGBT, a saúde da população LGBT. Então, isso faz total diferença. O que eu enxergo, né? Então, assim, para muitos alunos, isso é muito bom, principalmente para aqueles que se identificam e aqueles que são abertos a essa temática e que já têm trabalhado internamente toda a questão da humanização, do cuidado, da empatia. Mas isso gera um constrangimento em outros. Então, não é um ambiente harmonioso, né, ou neutro. Não, é um ambiente de embates, né? Mas eu estou lá para isso, né? Estou lá para a gente poder construir caminhos que visam a equidade e a justiça social para essa população. No ambiente hospitalar, né, ambulatorial, no CRAST, eu já ouvi muito de pacientes o quanto ter, né, assim, um profissional que é LGBT, gay no caso, faz total diferença no cuidado deles, né, e etc. E assim, a gente está num serviço que é dentro de um hospital universitário. Então, nós temos estudantes, residentes, né, pós-graduandos que passam lá. Então, eu sempre tento ter, né, e eu sempre faço isso, um letramento com todos os estudantes residentes antes de iniciarem os atendimentos. Porque nem todos são LGBTs, nem todos estão preparados, nem todos tiveram essa formação que a gente faz ao longo do curso para passarem por lá. Porque a gente precisa ter um preparo, né, para trabalhar com essa população, né? Não é igual a todo mundo, tem particularidades, tem que ter respeito, tem que perguntar. Então, né, eu vejo total diferença quando eles veem, por exemplo, esse meu PIN, né, que é um Zé Gotinha com a bandeira,
né? Então, eles já sentem esse acolhimento. Isso faz diferente no cuidado, porque o nosso objetivo é criar um espaço de segurança, né, de acolhimento, e lá no CRAS a gente tenta fazer isso. Né? E aí, pensando na interseccionalidade, no ambiente universitário, é extremamente importante que a gente tenha professores negros, que a gente tenha profissionais de saúde negros, né? Que a gente tenha também Sim. de outras minorias, né? E aqui eu tô falando de indígenas, da população cigana, quilombola. Então, assim, a gente precisa ter, porque isso faz total diferença, né? Então, assim, lá no curso de medicina, na FAMED como um todo, que a gente tem 3 cursos, medicina, nutrição e enfermagem, né? Infelizmente a gente tem pouquíssimos, né, professores que são negros, professores LGBTs. Então, assim, a gente precisa ocupar esses espaços, porque faz total diferença na vida dos alunos. O fato, eu falo pela minha experiência, né? Então, assim, na minha graduação eu não vivenciei nada disso, né? Eu fiquei no armário por muito tempo, eu fui sair do armário praticamente no mestrado, né? Então, muita coisa eu passei. Mas se na minha graduação eu tivesse tido uma disciplina que trabalhasse essa temática, se tivesse tido um professor, uma professora que era LGBT e que se abrisse, né, e falasse, compartilhasse experiências, teria sido diferença. Sim. E eu falo isso de uma forma muito clara, porque ao fazer isso com os meus alunos, eles vêm em mim para conversar, eles se sentem acolhidos. Então a representatividade importa e muito. Certo, agora eu encaminho a pergunta para você, Arielle. É importante essa representatividade, em especial na área da saúde, na formação desses profissionais? Eu acho que o professor colocou bem, assim. É porque, assim, é legal, né, que é uma perspectiva dele como professor, sim, e eu como é outro estudante. aspecto, sim. Assim, existe uma lei, né, eu acho que é 10.633, que fala que precisa ter matérias, né, sobre principalmente letramento racial dentro da universidade, né, e, assim, das instituições públicas, né. Só que isso que acontece é uma lei, mas que a gente acaba não projetando para dentro da universidade, né? Eu acho que, como o professor colocou bem, nós temos poucos professores negros, né? A gente não tem nenhuma pessoa trans na universidade, né? Não tem professor trans? Não temos. E aí, eu falo que eu acho que existem algumas coisas que a gente tem que colocar de forma firme, assim, né? A universidade ainda é racista, a universidade ainda é extremamente transfóbica, a universidade é LGBTfóbica, né? Por que a gente tem que falar isso, né? Porque pessoas cisgêneras foram construídas socialmente através da transfobia, através da LGBTfobia. Sim. Pessoas brancas são racistas porque reproduzem racismo construído socialmente. Não é que você seja uma pessoa ruim, nem algo nesse sentido, mas é que você reproduz, né? É uma reprodução racista que a gente tem, né, histórica. Então, assim, é algo histórico que a gente não deve negar, essa marca histórica que a gente tem no nosso país, né? Sobre a questão discente, né? Eu sinto que ainda falta, de certa forma, política pública de permanência estudantil para pessoas trans, para pessoas negras, né? A gente sabe que grande parte da evasão dos estudantes são pessoas pretas, são mães solos, né? São pessoas neurodivergentes, né? Que tá esse debate muito aflorado agora, né? Sobre a neurodivergência. Sim. Então, eu acho que, né, partindo, eu sou das ciências sociais, então eu faço um trabalho sobre movimento social e política pública, né? Então eu vejo muito esse caminho através da política pública, da permanência estudantil dos estudantes, né? Aqui na universidade, a gente está com um debate em relação a uma minuta, um projeto de combate à discriminação e assédio, né? Então, é uma minuta que está sendo discutida, né? Porque a gente sabe que aqui na universidade existe vários tipos de violência e grande parte das violências são em relação às determinantes sociais, são racismo, são questões relacionadas a gênero, né? Então, eu acho que uma forma da gente combater é que a gente tenha uma minuta de segurança, né? Porque eu falo que a gente precisa combater LGBTfobia, racismo e questão de gênero
entendeu? Não é só quando o crime acontece, né? Mas a gente precisa fazer a prevenção. E eu queria ressaltar também que a transfobia, ela tá dentro do crime de racismo, né? Então, é um crime, né? Eu acho que às vezes fica um pouco solto, né? Isso é bem recente. Então, eu acho que... qual que é a saída disso, né? É a saída da construção coletiva. É através dos movimentos sociais. É através da gente construir conjuntos, grupos de trabalho para serem discutidos, para serem debatidos todas essas emergências, né? E por que eu falo que é importante os movimentos sociais? Porque são as pessoas pretas que sabem o racismo que passa no cotidiano, a microviolência institucional. Sim. Porque a gente está na universidade, a universidade de representação do Estado, né? E quando a gente fala de representação do Estado, aí a gente volta lá novamente, né? De um Estado racista, né? Historicamente, né? Então, eu acho que a saída é a gente construir espaços como esse, como o podcast, né? Que a gente tá fazendo, né? Debater mesmo e pensar em política pública para essas pessoas que estão tão marginalizadas. Sim, perfeita a sua fala. A gente está encerrando, eu gostaria também de compartilhar essa questão de ter representatividade, né? Eu vejo que a nossa geração, principalmente do curso de saúde, a gente vê que a gente está chegando com o pé na porta. Então, muitas das minhas salas são assumidamente LGBTs, a gente debate sobre isso, a gente gosta de debater sobre isso. E na nossa primeira saúde coletiva 1 teve muitas falas com esse poder. Então, eu sou uma pessoa preta, sou uma pessoa lésbica, sou uma pessoa bissexual. E isso fez a professora mesmo se sentir à vontade de falar sobre a sexualidade, que até então ela nunca tinha falado sobre. Então ela chegou e falou, eu me senti tão empoderada com a fala de vocês que eu queria falar. Legal. Sou uma mulher bissexual, tudo mais. E assim a gente conseguiu estabelecer uma conexão muito legal. Então acho que juntando tudo que vocês trouxeram, acho que é essencial ter representatividade, é essencial a gente chegar e ter orgulho, sabe? Ter orgulho de ser quem a gente é e lutar também por existência, porque acho que só da gente existir já é um ato político. E então, por hoje, o nosso tempo acaba por aqui, então por hoje é só. Mas retornaremos na semana que vem, vamos continuar falando sobre essa conversa tão importante, tão interessante para todos nós. Já antecipo meu muito obrigado aos convidados aqui e também aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. E até a próxima.